Olá a todos, estamos de volta com mais uma videoaula. Essa é a nossa primeira videoaula da temática mediunidade e início de trabalho na Umbanda. Então nós já abordamos essas 5 videoaulas que estão destacadas aqui. E agora falta então, já abordamos as 5 temáticas, agora vamos começar então a temática 6, depois fica faltando a 7 e a 8. Bom, vamos começar essa temática com a seguinte reflexão, né? O que você pensa quando se fala em comunicação com os espíritos? Porque em mediunidade e início de trabalho na Umbanda a gente está falando de comunicação com os espíritos. Então o que você pensa quando a gente alguém fala com você sobre comunicação dos espíritos, né? Então vamos lá. Ali no slide 3, né? O Homer Simpson, ele pensa no seguinte, né? Quando ele vai pensar em comunicação dos espíritos, ele pensa nessa imagem que vai aparecer aqui, então essa aqui é a imagem que o Homer tá pensando, tá? Ou seja, uma pessoa foi dominada por um espírito trevoso, né? Que chega até o ponto de virar a cabeça dela, né? Então, na realidade, essa imagem é de um filme chamado O Exorcista, um filme que fez muito sucesso, né? E realmente um filme bacana, só que tem esses exageros, né? Ou seja, tem, como todos os filmes, a gente sempre tem que ter esse cuidado de separar a ficção da realidade, né? Mostra muitas coisas que são de fato pode acontecer, né, relacionadas com a mediunidade, e tem muitas coisas que não tem nada a ver com essa, por exemplo, que o Holmes está pensando ali. Uma outra coisa, né, que alguém pode pensar é isso daqui, um espírito incorporando, vai lá, né, incorpora na médium, né? Então esse termo incorporação é um termo também muito mal entendido, né? As pessoas geralmente entendem incorporação como isso aqui mesmo, né? Então vem um espírito, isso aqui é um espírito, ele vem e entra de fato, né, no corpo da pessoa, né? Isso, por exemplo, que o Romo está pensando ali. E como é que ele sairia então? Como é que seria desincorporar? Desincorporar seria assim então, quer ver? Agora o espírito está dentro dela e ela está lá fazendo maior força para expulsar o espírito de dentro dela. Os outros ficam até assustados com a força que ela está fazendo. Ela vai, pronto, expulsa o espírito do corpo dela. Então ela desincorporou. Tá, então na realidade, essa é uma cena de um filme muito bacana, né? O Ghost, do Outro Lado da Vida. É uma história muito bonita e com exceção dessa cena aí que é exagerada, né, que leva à incorporação, uma má compreensão do que vem a ser a incorporação, há muitas outras cenas que de fato pode acontecer, tá? Então, assim como o Exorcista, mas esse tem mais ainda do que o Exorcista. E não é um filme de terror, o Exorcista é um filme de terror, né? O Ghost não é um filme digamos assim, de drama, né? Drama meio romântico, né? Seria mais ou menos nesse estilo, mas é um bom filme, tá? Mas a incorporação então não ocorre daquela maneira, e se comunicar com o espírito não é necessariamente se comunicar com o espírito demoníaco, tá? Então a gente vai refletir sobre isso, refletindo sobre então o que é mediunidade. Um livro que nós recomendamos sobre isso, um livro mais confiável e em termos de sistematização, né? Foi o primeiro livro que sistematizou, né, a mediunidade. A mediunidade ela existe desde que um homem se conhece como gente, né? Ou seja, ela está presente em várias culturas e durante vários ao longo de um período de vários tempos tem relatos, né, de casos relacionados com a mediunidade. Agora, o seu estudo sistemático ele aparece pela primeira vez com Kardec, tá? E principalmente com o Livro dos Médiuns. O Kardec aborda, obviamente, o assunto mediunidade no Livro dos Espíritos, aborda no Evangelho segundo o Espiritismo, mas no Livro dos Médiuns, pelo próprio título do livro, ele vai tocar em outros pontos
sobre a mediunidade. E quando a gente pergunta o que é mediunidade, também no Livro dos Médiuns, Livro dos Espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo, vai tendo várias definições, diferentes definições, assim, ou seja, maneiras diferentes de definir, melhor dizendo, né? Ou seja, às vezes uma definição é mais filosófica, às vezes uma definição é mais poética, né? Então uma definição que nós gostamos da mediunidade aparece aqui no item 159 do Livro dos Médiuns, né? O Livro dos Médiuns é dividido em itens, seções, né? seja lá como for. Tem capítulos e tem os itens. Os itens são sequenciais, ele não renumera, ele não volta a numeração de capítulo para capítulo, ele vai sendo uma numeração contínua. Então no item 159, o Kardec fala o seguinte: todo aquele que sente, capta, tá? Esse sente, ele pode ser entendido ali como sentir mesmo ou captar, tá? Num grau qualquer. É muito interessante a leitura de Kardec e algumas palavras, porque ele utiliza algumas palavras de propósito, gente. Então, essa palavra num grau qualquer não está aqui à toa, tá? Então, todo aquele que sente num grau qualquer a influência dos espíritos é por esse fato médium, tá? Essa faculdade é mediunidade. Então, o que é a mediunidade? É a faculdade que alguém tem de sentir num grau qualquer a influência dos espíritos. Ou, o que é mediunidade? É a faculdade que um médium tem de sentir num grau qualquer a influência dos espíritos. Pronto, essa para mim é a menor definição de que tem de mediunidade, tá? Essa faculdade, então a mediunidade, é inerente ao homem, não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Então, todos têm. Por isso mesmo, raras são as pessoas que dela não possuem alguns rudimentos. Pode, pois, dizer-se que todos são mais ou menos médiuns, tá? Então, todos sentem num grau qualquer. É claro, né? Que uns vão sentir mais, de maneira mais intensa, outros de menos intensa. Daqui a pouco a gente vai aprofundar nisso, mas todos sentem num grau qualquer a influência dos espíritos. Bom, agora vamos aprofundar o que é sentir e o que seria essa influência, né? Vai sentir no grau qualquer influência do espírito. Como assim? Sente o quê? Pode captar o pensamento do espírito. O espírito pode enviar uma ideia para a pessoa e a pessoa captar aquela ideia. Ou aquela pessoa pode sentir, né, a emoção que aquele espírito está sentindo. Aí o sente é no sentido de sentir mesmo. E essa emoção vai depender, obviamente, do grau do espírito, né? Então, ela pode ser uma emoção de amor, se for um espírito mais evoluído, pode ser uma emoção de ódio, se for um espírito menos evoluído. Então, é qualquer tipo, né, de sentimento, de captação. Então, quando ele fala que sente a influência dos espíritos, ele não está entrando aqui na categoria dos espíritos. Você sente a influência de qualquer espírito. Obviamente que a gente vai ver mais à frente que por a questão da sintonia, por questão da ressonância, o médium sente aquilo que está mais próximo do seu grau moral, evolutivo e daquilo que expressa o seu interior naquele momento, tá? É como você, por exemplo, tentar pegar uma rádio AM, né, sintonizando a rádio AM, né, as ondas eletromagnéticas AM que viajam pelo espaço, sintonizando o seu aparelho de rádio no FM, tá? Ou seja, você está numa outra sintonia no aparelho que não vai captar aquela onda AM. Então você tem que modificar para a sintonia do rádio AM para captar. Então você só capta, você só sente aquilo que está mais próximo da sua vibração, tá? A gente vai entrar em detalhes daqui a pouco também. Então você pode sentir ou captar o pensamento daquele espírito, você pode sentir ou captar as emoções, os sentimentos que ele está transmitindo. Você pode simplesmente ouvir. Então essa influência é você ouvir. E aí se ouvir tem várias maneiras de ouvir também. Você pode ouvir literalmente pelo ouvido orgânico, de alguma maneira você vem com uma adaptação orgânica para que isso acontecesse. Ou você pode sofrer um pequeno
desdobramento e você ouve desdobrado, e tem outras maneiras também. Não vamos entrar nesse mérito. Vamos considerar todas essas maneiras diferentes como sendo ouvir. Você está sentindo igual qualquer influência dos espíritos. Ou você pode ver o corpo astral, né? Eu até coloquei aqui, fiz questão de colocar ver o corpo astral para vocês lembrarem da questão dos corpos que nós estudamos, que nós falamos que a gente não vê o espírito propriamente dito, a gente vê aquele revestimento que ele está ali, que no nosso caso seria o corpo astral, que é entendido muitas vezes como perispírito, né? No meio espírita, o corpo astral de uma maneira geral é entendido como sendo perispírito. A gente viu que para Kardec não é, ou seja, tudo aquilo que reveste o espírito, tá? Mas digamos que no mundo astral o representante ali, né, o corpo astral é o representante do perispírito, então não tem tanto problema assim de ser considerado como sinônimo nesse caso. Então você pode ver o corpo astral. Da mesma coisa que eu vi, pode acontecer de várias maneiras. Você pode ter uma adaptação, né, orgânica, né, no seu sistema visual, ou você pode desdobrar e ver, e outras maneiras também de ver, mas não importa. Então você vai sentir essa influência. Ou você pode ver uma forma de pensamento astral que aquele espírito projetou, né? Lembra, né, quando a gente viu o corpo mortal, o estudo do corpo mental e o corpo astral, a gente viu as questões da forma pensamento ou da forma as astrais. Aquele espírito pode criar e você pode ver, tá? Você pode estabelecer um contato corpo astral com corpo astral. Aí várias outras coisas podem acontecer, mas a gente está considerando que essa seria a influência. Por que várias outras coisas podem acontecer? Porque a gente viu que os sentidos do espírito no corpo astral, ele se distribui no corpo astral como um todo. Então, por exemplo, se o espírito colocar o dedo dele no corpo astral dele, na sua testa, né, ali no seu corpo astral, na testa, ele consegue transmitir várias coisas ali. Ele consegue transmitir um odor, ele consegue transmitir uma visão, ele consegue transmitir um pensamento. Então, desse contato, várias coisas podem acontecer. Mas vamos considerar que o contato em si é a influência que você está sentindo. E vamos considerar aqui um etc, porque sempre tem muitas outras coisas que a gente esquece de dizer. Então vamos deixar esse etc aqui. Então tudo isso está por detrás quando Kardec fala: sente no grau qualquer influência dos espíritos, o médium. E a mediunidade é essa faculdade, tá? Aí no slide 7, vamos fazer o seguinte, só para vocês terem dimensão da complexidade que é quando a gente aborda o assunto da mediunidade, tá? E vocês vão entender também por que tem várias categorias de mediunidade. Vamos pegar aqui mediunidade em essência, é isso que está nesse quadrado. Mas se você ampliar, né, quiser ampliar a ideia, você pode ampliar e muito. Por exemplo, vamos numerar cada uma dessas capacidades que nós colocamos. Então, ele captar o pensamento é uma, sentir as emoções ou sentimentos é 2, ouvir é 3, ver o corpo astral 4, né, 6, 7. Então aqui, esse 7 aqui, esse etc. Vamos supor que esse etc fosse só mais uma. Então, se a gente combinar as possíveis mediunidades que tem, vamos considerar que cada uma dessas é um tipo de mediunidade. Então, o sujeito ele pode somente captar o pensamento. Então, ele é um tipo de mediunidade que ele tem, ok? Então, ele não sente emoção, não ouve, não vê, ele só capta o pensamento, tá? Um tipo de mediunidade. Uma outra pessoa pode fazer o contrário, ela sente emoção, ela sente aquela paz, aquele amor, aquele ódio, aquela tristeza que não é dela, que é do espírito, mas ela não é capaz de captar ali o pensamento, a ideia, ela não ouve, ela não vê. Então, outro tipo de mediunidade. 2. Mesma coisa, um 3, um 4, 5, 6 e 7. Então, até aqui, nós teríamos 7 tipos de mediunidade diferentes. Agora, pode acontecer que o sujeito, além de captar o pensamento, ele também sente emoção. Então, ele tem a combinação do 1 com 2. É um outro tipo de unidade. Então, nós vamos para o 8º. Tá? Se a gente prosseguir com essa brincadeira, né, a gente vai fazendo esse quadro. Tá? E se a gente for progredindo, a gente vai obter várias combinações. Né? Quantas combinações? Né? Entendendo então que cada uma combinação dessa é um tipo de mediunidade, tá? Porque se ele capta o pensamento, se ele é capaz de sentir a emoção, né, o sentimento, e ele é capaz de ouvir, é um tipo de mediunidade diferente daquele que não é capaz de ouvir, mas é capaz de ver o corpo astral, né? É um outro tipo de mediunidade, tá ok? Estou querendo dizer? Bom, se a gente
prosseguir isso aqui vai dar muito trabalho. Então vamos utilizar uma equaçãozinha da matemática, que é a combinação simples. Então eu teria aqui, tem 7 elementos, eu quero saber quantas maneiras diferentes que eu tenho de combinar esses 7 elementos, tá? Se a gente utilizar essa expressãozinha aqui da matemática, a gente vai ter 127 combinações possíveis de mediunidade, considerando que esse etc seria apenas uma, tá? 127 combinações possíveis de mediunidade ou 127 tipos de mediunidade. Agora vamos supor que esse etc fosse duas, né? Tem duas coisas a mais aqui que nós não colocamos. Então teria 6, 7 e 8. Então seria uma combinação de simples, não de 7 por 1. Não de 7 por 1, seria de 8, né? Então seria uma combinação de 8 por 1, 8 por 2, até chegar em 8 por 8. Aí essa equaçãozinha aqui vai dar 255. Ela sai então de 127 para 255, tá? Mas vamos supor que fosse 3. Aí seria 9, tá? Fazendo aqui 9, ela passa para 511 combinações possíveis de mediunidade. Tá? Isso aqui, tranquilamente, você pode colocar isso aqui até para 4, 5, tá? Ou seja, mas vamos considerar que isso aqui seja 3. Então nós teríamos aqui no máximo 9 maneiras diferentes de sentir num grau qualquer a influência dos espíritos. Essas 9 maneiras diferentes de sentir um grau diferente dos espíritos pode gerar, então, 511 tipos de mediunidade, né? Considerando aqui como sendo 3. Olha só, então, como é complicado. Então, é por isso que muitas vezes há aquelas categorizações de mediunidade, tá? Vamos continuar com o Kardec, que o Kardec também vai fazer isso, quer ver? Então, ali no item 159 ainda, né, na continuação daquele que estava escrito ali, ele diz o seguinte: todavia, usualmente, assim só se qualificam aqueles em que a faculdade mediúnica se mostra bem caracterizada e se traduz por efeitos patentes de certa intensidade. Então ele fala que todos somos médios, porque todos sentimos um grau qualquer influência dos espíritos. Alguma coisa dessa aqui acontece com alguém, tá? De um grau qualquer. Mas geralmente costuma-se chamar de médio de fato aquele que sente de maneira mais intensa, né, com uma certa intensidade, tá? O que então depende de uma organização mais ou menos sensitiva. Então, quando eu falo que depende de uma organização mais ou menos sensitiva, a gente vai ver depois, mas se alguém sente mais forte do que a outra, é porque o organismo dele está diferente, tá? Se o organismo dele está diferente, muito provavelmente ele veio com uma proposta do plano espiritual para ser assim. Tá? Se a gente estudar lá as questões da reencarnação, dos planos reencarnatórios, é a mesma coisa assim, ninguém nasce, digamos assim, sei lá, ninguém nasce em um país aleatoriamente, né? Há um compromisso, há um planejamento para aquele sujeito nascer naquele país, naquele momento, naquela família. A mesma coisa acontece com relação com a mediunidade. Ninguém nasce com uma mediunidade intensa à toa, tá? Então a gente vai discutir isso depois, tá? Então isso depende de uma organização mais ou menos sensitiva, a gente vai aprofundar depois. É de notar-se, além disso, que essa faculdade não se revela da mesma maneira em todos. Então está querendo dizer, você pode ter duas pessoas que ouvem, mas elas ouvem um pouquinho diferente. Então, você pode ter duas pessoas que sentem a emoção, mas elas às vezes sentem de maneira diferente. Tem esse aspecto também, tá? Geralmente os médios têm uma aptidão especial para os fenômenos dessa ou daquela ordem. Mesmo aqueles, por exemplo, que conseguem captar tudo isso daqui, às vezes ele tem uma facilidade maior para ver o corpo astral. Ele não ouve de vez em quando, mas não ouve tanto. Ele sente essa emoção, assim, mas não é tanto. O ver é mais forte. Isso que ele está querendo dizer, tá? Onde resulta que forma tantas variedades quantas são as espécies de manifestações, né? Se a gente considerar lá que cada uma daquelas combinações é o tipo de manifestação, a gente viu que isso daria mais de 500 se aqui fosse considerado, por exemplo, 3, né? Nesse set tivesse 3, né? Isso que ele está querendo dizer. Aí no slide
9, né, o item 87, desses vários tipos que pode surgir, ele divide aqui em duas grandes categorias. É isso que a gente tem que ficar atento quando a gente for ler o livro dos médios, né? Porque ele divide bastante essas mediunidades de categorias e às vezes a pessoa se perde, né? Então tenha em mente, né, que isso é a definição central, né, do que vem a ser o médium e mediunidade. Tem vários tipos disso acontecer, várias maneiras disso acontecer, e você pode categorizar isso de vários modos. No caso aqui, ele dividiu em duas grandes categorias. Aquelas que eles chamam de efeitos físicos e aquelas de efeitos intelectuais, tá? Aqui então tem o poder de provocar efeitos materiais ou manifestações ostensivas, e essa recebe e transmite comunicações inteligentes. Aí no slide 10 ele diz o seguinte: todas as outras espécies se prendem mais ou menos diretamente ou a uma ou outra dessas duas categorias. Algumas participam de ambas. Se analisarmos os diferentes fenômenos produzidos sob a influência mediúnica, veremos que em todos há um efeito físico. Isso é interessante. Mesmo aquela que o sujeito capta o pensamento, há um efeito físico interno, ou seja, alguma coisa está acontecendo nos seus neurônios e nas suas células, mesmo que externamente isso não seja perceptível. É claro que na maioria das vezes a gente considera efeito físico quando há algo mais perceptível externo, ou no médio ou no ambiente dele, né? Alguma coisa está batendo, uma porta batendo, algo desse tipo, né? Ou no médio, né? Mas o que está querendo dizer é que a rigor todas, né, têm um efeito físico. Agora, algumas podem ser acompanhadas de um efeito inteligente ou não, tá? E que aos efeitos físicos se alia quase sempre um efeito inteligente. Difícil muitas vezes determinar o limite entre os dois. Então, apesar de ter essa separação didática, o que ele está querendo dizer é que geralmente acontece os dois ao mesmo tempo. Isso que ele está querendo dizer, tá? Mas isso nenhuma consequência apresenta. E ele ainda vai dividir aí no item 189, ele categoriza então os efeitos físicos em 11 tipos de mediunidade de efeitos físicos e categoriza efeitos intelectuais em 11 tipos de mediunidade de efeitos intelectuais, né? Deixa eu ver aqui, eu acho que eu errei alguma coisa. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... 1, 2, 3, aqui seria 10, eu errei aqui a numeração aqui, tá? É 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tipos aqui e 11 tipos aqui. Bom, então essas categorias estão no item 189, lá ele dá uma breve resumo do que vem a ser cada uma. E antes ainda desses itens, ele já fala da mediunidade. Primeiro ele fala, depois ele categorizar. Então antes desses itens, quem tiver curiosidade, ele vai falar mais. Aí nesses próprios itens ele faz um resumo, uma síntese de cada uma, tá? Tanto dos efeitos físicos quanto dos efeitos intelectuais. E dos efeitos intelectuais, ele vai colocar uma subcategorização interessante para o médium escrevente ou psicógrafos, tá? E vai então ter alguns itens para isso, que vão ser do item 191 ao item 199, tá? Então no médium escrevente ou psicógrafos, ele vai colocar a subclassificação e vai dividir, por exemplo, no item 191, segundo o modo de execução. Pode ser mecânico, semicânico, intuitivo, poligrófico, poliglota e letrado, tá? Aí no slide 13, segundo o desenvolvimento da faculdade, né, que seria o item 192. E interessante que muitas dessas subcategorias aqui serviria também para trabalhar com os outros tipos de mediunidade, né? Ou seja, qualquer tipo de mediunidade ele pode ser novato, ele pode ser produtivo, ele pode ser lacônico, ele pode ser explícito, pode ser experimentado, ele pode ser maleável, exclusivo, né? Então, muitas dessas subcategorias que ele está utilizando para psicólogo poderiam ser utilizadas para outras, tá? E no slide 14, segundo o gênero e a particularidade das comunicações, né? O item 93, aqueles que são psicólogos que trabalham mais com versos, outros com poesias, né? Uns literários em geral, outros que cometem muitos erros, historiadores, científicos, aí vai, né? Então essas, quanto ao gênero das comunicações, tá? E no slide 15, você pode se qualificar quanto às qualidades físicas do médium, quanto às qualidades do médium. Isso, então, é na maneira dele escrever, tá? Tem médico que escreve de maneira calma, tem um que escreve de maneira veloz, outro de maneira convulsiva,
tá? No slide 16, segundo as qualidades morais dos médios, que seria então uma outra subcategoria. Aí, segundo as qualidades morais dos médios, a gente teria duas categorias, os imperfeitos e os bons. Dentro dos imperfeitos, seria o item 196, seria tudo isso daqui. Então, é interessante que essa categoria aqui, né, ela vai servir, ela pode, né, todas essas categorias aqui poderia servir para os outros tipos de mediunidade também, tá? Qualquer tipo de mediunidade, não só descrevente ou psicógrafo, o médium pode ser obsidiado, fascinado, subjugado, leviano, indiferente, presunçoso, orgulhoso, suscetível, mercenário, ambicioso, de má fé, egoísta ou invejoso, tá? Se for um médium imperfeito. Ou, no slide 17, se ele for um bom médium, toda mediunidade, não só escrevente ou psicógrafo, ele pode ser sério, modesto, devotado e seguro, né? O que se espera é que seja um médium ali. Nesse caso aqui tanto faz, qualquer uma dessas categorias aqui seria bem-vindas, né, para o exercício da mediunidade, né, sério, modesto, devotado e seguro, né? Se tivesse as 4 juntas, melhor ainda, isso que eu estava querendo dizer, tá? Então, apesar de ter colocado isso, né, especificamente para os psicólogos, serve para os outros também, mas fica então a dica para quem quiser se aprofundar mais e ir nesses itens e olhar, tá? Bom, desconsiderando aqui, eu coloquei uma pergunta para a gente refletir, né? Desconsiderando os mais explícitos, os sinais mais explícitos, que seria ver ou ouvir, quais são os sinais mais comuns para saber que eu estou recebendo a influência do espírito, tá? Então, assim, se médio é aquele que sente no grau qualquer influência dos espíritos, e tudo isso aqui está dentro dessa categoria de sentir, vamos supor que eu não ouço, eu não vejo, né? Não vejo nada. Então eu tenho uma dessas duas, ou eu capto o pensamento ou estou sentindo a emoção ali, né? Ou o sentimento. Então como é que eu vou saber qual que é o sinal mais comum dessa influência se eu estou em uma dessas duas aqui, tá? Quais são os sinais mais comuns? Bom, isso a gente vai responder na próxima videoaula, tá? Na videoaula de hoje a gente já estourou o tempo. Então nós demos aí essa visão geral e na próxima videoaula a gente vai continuar então com essa ideia e tem muita mais coisa para a gente dizer ainda. Então a gente vai primeiro fazer uma abordagem geral da mediunidade e aos poucos a gente vai direcionando para a mediunidade na Umbanda e aí sim depois a gente vai falar um pouco das linhas de trabalho na Umbanda, tá bom? Então até mais.